Olá, meus queridos alunos da rede estadual de ensino, professor Fernando mais uma vez com você, professor de matemática da Metro 4, Colégio Estadual Freire Alemão. Deixa aqui um grande abraço aos colegas de trabalho, aos meus alunos. Quero me dirigir agora especificamente aos alunos do terceiro ano, da minha turma, terceiro ano 3001, para estarmos corrigindo a lista de exercícios que eu deixei para vocês a respeito de princípio fundamental da contagem. Beleza, queridos? Vamos nessa então? Primeira questão trata de uma situação que é bem típica acontecer em época de Copa do Mundo. Em uma Copa do Mundo de futebol participam 32 seleções. Uma empresa de refrigerante fez uma promoção prometendo um prêmio para quem encontrar a tampinha com as seleções que indicarem que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar na final da Copa. Quantos são os possíveis resultados? Meus queridos, considerando que todas têm mesma condição de vencerem, as possibilidades são: primeiro colocado, qualquer um dos 32 que aparecerem. Deixa eu botar aqui um sinalzinho de vezes, que eu vou precisar dele. Segundo colocado, daí. Segundo colocado, a partir do momento que você fixar uma seleção como primeiro colocado, você passa a ter 31 opções para o segundo colocado. Terceiro colocado, mesma coisa. Fixou duas seleções como primeiro e segundo, restarão 30 para o terceiro colocado. Ok? O que nós fazemos com esses resultados aqui? Multiplicamos. Então vai ficar 32 vezes 31 vezes 30. Beleza, queridos? Como uma continha bonitinha, né, caprichada, nós vamos usar aqui o recurso da nossa calculadora. Beleza? 32 vezes 31 vezes 30. Então nós temos aí 29.760 possíveis maneiras de ter o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. Então, dessas 29.760 tampinhas, supondo que todas elas vão exibir todas as combinações possíveis, uma delas é premiada. Se você achar, me avise. Vamos para a segunda questão. Em uma estante, temos 4 livros de matemática e 3 livros de física. Organizando esses livros em pé, lado a lado, em uma prateleira, determine quantas são as possíveis maneiras de organizar esses livros. Repare que eu esbocei aqui um esquema, apenas nomeando livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um do ladinho do outro, tá? Sem me preocupar se é de matemática ou física. Então, se eu tenho 4 de matemática e 3 de física, eu tenho ao todo 7 livros. Então, no primeiro compartimento da prateleira, ou seja, encostado ali no cantinho, eu posso colocar qualquer um dos 7. Vezes, fixei um livro aqui, sobraram 6 opções. Fixei um livro aqui, sobraram 5 opções para livro 3. Fixei um livro aqui, sobraram 4 opções para livro 4. Fixei um livro aqui, sobraram 3 opções para livro 5. Fixei um livro aqui, sobraram 6 opções para livro 6. E a partir do momento que você fixou todos os 6 primeiros, restou apenas um livro para ficar na 7ª posição. Ok? Então, o total de possíveis maneiras de se organizar esses 7 livros é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Que é 7 fatorial. Ok? E 7 fatorial vai ser exatamente o quê? Se eu não me engano, dá 5.040. Mas vamos lá. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não precisa, 5.040. Olha aí, acertei. Então, temos 5.040 maneiras diferentes de organizar esses livros, esses 7 livros, em uma mesma prateleira, um do lado do outro. Na questão B, no item B, ele fala, tem a mesma ideia de organização, só que com uma restrição. Qual é a restrição? Quantas são as possíveis maneiras de organizar esses livros, sabendo que deverão permanecer juntos os livros da mesma disciplina. Ou seja, de um lado de matemática e de outro lado de física.
Lembrando que eu posso ter também de um lado de física e o outro lado matemática. Beleza? Então, são duas possibilidades. No primeiro momento, eu vou considerar matemática primeiro e depois física. Então, meus queridos, eu tenho 4 livros de matemática, então 4 opções para o primeiro livro, vezes 3 opções para o segundo livro, vezes 2 opções para o terceiro livro, vezes uma opção para o quarto livro. Agora, vamos pegar os de física. De física são 3. 3 opções para o primeiro livro de física, 2 opções para o segundo livro de física e uma opção para o terceiro livro de física. Ok? Mas conforme eu te falei agora há pouco, eu posso ter o quê? Eu posso colocar primeiro matemática e depois física, conforme está aqui, mas também posso colocar primeiro física e depois matemática. Então, tem duas maneiras de organizar as matérias: matemática e física ou física e matemática. Então, multiplique esse negócio aqui por 2. Ok? Você vai reparar que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. Vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial. E isso aqui ainda está vezes 2. Ok? 4 fatorial é 24. 4 fatorial é 24. Vezes 3 fatorial, que é 6. Vezes 2, que dá 288 maneiras diferentes de organizar os livros de acordo com este critério. Beleza? Vamos para a questão de número 3. Uma senha é composta por 6 caracteres, sendo os 2 primeiros letras minúsculas e os 4 seguintes algarismos. Dados os conjuntos L, B, C, D, E e F, ou seja, o conjunto de letras, e o conjunto A, que é o conjunto de algarismos, 0, 1, 3, 4, 8 e 9, usando apenas essas letras e esses algarismos. Quantas são as possíveis senhas compostas com as letras dos conjuntos L e A, sabendo que não pode haver repetição de caractere? Então, estou colocando aqui os 2 primeiros caracteres, letras, e os 4 últimos, algarismos. Ok? Então, repare que ele está dizendo que não pode haver repetição. Significa dizer o quê? Quantas letras eu tenho? B, C, D, E, F. Eu tenho 5 opções de letra. Isso significa dizer que, a partir do momento que você fixar uma letra na primeira, ela não pode repetir na segunda. Então, você tem 4 opções para a segunda. Continuando. Agora, vamos lá para os algarismos. Com o mesmo princípio. Quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos. Então, para o primeiro algarismo, qualquer um dos 6. Para o segundo algarismo, qualquer um dos 5 que sobram. Para o terceiro algarismo, qualquer um dos 4 que sobram. Para o quarto algarismo, qualquer um dos 3 que sobram. Ok? Nesse caso aqui não tem fatorial, tá? Então vai ficar 5 vezes 4, que é 20, vezes 5 vezes 6 é 30, vezes 4 é 120, vezes 3 é 360. Agora nós vamos ter 360 vezes 20, 7200. 7.200 senhas possíveis com essas condições aqui. Na letra B, ele fala que pode haver repetição de caractere. Ou seja, eu posso usar qualquer uma das 5 letras para o primeiro caractere e também posso usar qualquer uma das 5 letras para o segundo caractere. Para algarismo, eu posso usar qualquer um dos 6 aqui. No segundo algarismo, qualquer um dos 6, porque pode ter repetição. Qualquer um dos 6 aqui também. E qualquer um dos 6 aqui também. Ok? Então, isso aqui, na verdade, é 5 ao quadrado vezes 6 à quarta potência. Porque o 6 aparece 4 vezes. Ok? Então, meus queridos, vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado é 25, vezes 6,
vezes 6, vezes 6, vezes 6. 32.400 possibilidades de senha. 32.400 possibilidades de senha, obedecendo esse critério aqui, podendo ter repetição, certo? Na letra C, quantas são as possíveis senhas, sabendo que deve iniciar com consoante e terminar com algarismo ímpar e sem repetição de caractere. Eu tenho a letra E, que é vogal, e 4 consoantes. Então, tem que começar com consoante. E lembrando que não pode ter repetição. Repare que eu tenho 5 opções de letra. Dessas 5 opções, 4 são consoantes. Você vai fixar uma ali. Então, no segundo caractere de letra, eu posso usar qualquer letra, seja consoante, seja vogal. Mas a partir do momento que você fixa uma na primeira, restaram 4 para a segunda. 4 possibilidades para a segunda. Ok? Lembrando que isso é porque não pode ter repetição de caractere. Agora, ele diz que tem que terminar com algarismo ímpar. Então, meus queridos, toda vez que você vai pensar num problema de contagem, em que começa a apresentar restrições, você começa a pensar pelas restrições. Beleza? Aqui no caso, a primeira letra tem que ser consoante. E além disso, o último caractere, que no caso vai ser um algarismo, tem que ser um algarismo ímpar. Aí vamos lá no conjunto A, eu tenho o 1, o 3 e o 9 como algarismos ímpares. Então, 3 possibilidades. Então, esse último algarismo aqui, ele tem que ser um dos algarismos ímpares, portanto, 3 possibilidades. Tá? Das 6 que eu tenho para usar, já usamos aqui uma que está lá embaixo, lá no final. Tá? Uma dessas 3 aqui no final. Portanto, vão restar 5 possibilidades para o primeiro aqui. Vezes 4 possibilidades para o segundo aqui. Vezes 3 possibilidades por terceiro aqui. Tá? E as 3 últimas, conforme nós já falamos, que tem que ser algarismo ímpar. Ok? Portanto, isso aqui vai ficar 4 vezes 4, que é 16. Ok? Vezes 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 3 é 180. Vamos puxar aqui na calculadora. 16 vezes 180. 2.880. A letra D, meus queridos, ele fala que tem que iniciar com vogal e terminar com algarismo par. Repara que ele não diz que não pode repetir. Portanto, aqui pode ter repetição. Lembrando lá que eu só tenho nas letras, só tenho uma vogal, que é a letra E. Então, só tem uma possibilidade aqui para o primeiro caractere, que é a primeira letra. Certo? Isso aqui, vezes. Como são 5 letras, posso usar qualquer uma das 5 aqui. Lembrando que tem que terminar com algarismo par. E lá nós temos 3 algarismos pares. Aqui, ó, o 0, o 4 e o 8. Portanto, 3 possibilidades aqui para o último algarismo. Como pode ter repetição, ele não diz que não pode haver repetição, então, portanto, está permitido ter repetição. 6 possibilidades para o primeiro algarismo, 6 possibilidades para o segundo algarismo, 6 possibilidades para o terceiro algarismo. E as 3 últimas aqui, porque tem que terminar com algarismo par. Ok? Então, ó, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 6 é 180. Ok? Eu vou escrever esse resultado aqui. Daqui eu já vou apelar para a calculadora. E esse 6 vezes 3 aqui é 18. 18. Isso aqui, meus queridos, vai dar 3, 2, 4, 3, 2, 4, 0. 3.240 possíveis resultados.
Beleza, meus amigos? Vejam o vídeo aí quantas vezes necessários. Façam o exercício se não fizeram. Tentem fazer agora sem olhar, tá ok? E aguarde aí. Próxima semana vamos dar continuidade no assunto. Grande abraço. Bons estudos!